Paz são irmãos e irmãs. Estamos aqui para iniciar mais uma aula, a terceira aula do nosso quarto trimestre, o último do ano, né? Estamos partindo aí para finalizar o ano. E o tema da nossa revista, que é a Carta aos Efésios, muito interessante. Temos algumas propostas que o professor, o comentarista colocou para nós aqui, e uma delas ele já falou, que era o conhecimento da carta, né, destinatário, da epístola, datação, qual era o propósito. E nós vamos caminhando os degrauzinhos para nós cumprirmos ao final, chegar qual que é a mensagem central, né, da carta de Paulo aos Efésios. Dentro da teologia nós temos uma coisa que é chamada de métier, né? Os teólogos gostam de chamar essa palavra, né? Métier. Qual que é o propósito central? Qual é a mensagem central que a carta de Paulo tinha para os Efésios e tem para nós hoje em dia, né? E para chegar nesse ponto, ela vai percorrendo alguns caminhos, né? Vai pegando alguns degraus, até chegar que é um conjunto de coisas onde você chega e fala, olha, a mensagem central da carta é essa. E nós temos algumas propostas aqui que o irmão trouxe para nós chegarmos ao final, que é sobre a questão da armadura, vestir a armadura de Deus na lição 13, mas nós vamos percorrer um longo caminho para isso. Portanto, essa aula 3 aqui, lembrando um pouquinho que nós falamos sobre a aula 1 sobre conhecendo a epístola, o segundo sobre as bênçãos espirituais, o irmão explicou sobre isso, né? E hoje nós vamos falar sobre vivificados por Cristo. E é importante nós entendermos essa questão, vivificados, como assim vivificado, né? Qual é a questão da vivificação? Paulo ele vai começar dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então é a realidade que Paulo vai trazer para os Efésios na época da carta, né, dessa carta itinerante, né, aos Efésios e que chegou até nós, é a realidade do homem, do ser humano sem Cristo. Uma vez que lá no início ele vai começar falando dos judeus e tudo mais, né? E qual que era o estado, né, natural, e quando ele chega na parte dos gentis, ele vai mostrar a realidade dos gentis. Ou seja, os gentis eles não faziam parte da aliança de Deus com o povo judeu. Então eles estavam alheios à aliança. E o sistema, a palavra de Deus, que é progressiva, ela chegou aos judeus em um determinado ponto, né? Em um determinado ponto da história, e eles já estavam acostumados com a palavra de Deus. Então, quando Paulo vem falar sobre os gentios, ele vai dizer o quê? Ao longo da carta vai ficar claro que Deus pegou dois povos, ou seja, gentis, tá? E aqui é colocando gentis todas as nações, os gentis e os judeus, e convergiu em uma única nação. Portanto, agora não tem mais judeu, como ele vai tratar em outras cartas também sobre esse assunto, não existe mais a questão dos judeus e dos gentis. Ele fala que Deus, na plenitude dos tempos, falou sobre essa plenitude dos tempos na aula passada, né? Na plenitude dos tempos, ele convergiu em Jesus Cristo todos os povos. Portanto, a partir de agora, a realidade, qual é a realidade dos gentis? Uma vez que eles não estavam inseridos nessa aliança ainda. Ou seja, qual era a realidade vamos colocar para os dias de hoje, qual é a realidade do ser humano, da sociedade atual que não está inserido no corpo de Cristo? Então, a nossa leitura ela se encontra lá em Efésios, do capítulo 2, do 1 ao 6, onde o irmão aqui ele traçou o raciocínio a partir da vivificação e depois ele vai falar na graça na aula posterior. Portanto, ele vai tratar dessa questão que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e ofensa. Ou seja, né, e que em outro tempo andávamos segundo o curso deste mundo. E aí ele vai desenvolver toda a sua linha de raciocínio, dizer sobre o que opera segundo o príncipe das potestades do ar, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão do príncipe da potestade do ar. E ele fala do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que Paulo quis dizer com filhos da desobediência também, né? Isso é importante. E ele fala que em outro tempo nós fazemos parte desse grupo. Só que a nossa realidade mudou. Ou seja, a primeira questão que nós precisamos entender aqui é que quando o evangelho ele alcança a vida das pessoas, ele requer algumas mudanças, tá? Ele requer algumas mudanças.
obrigatória. E a principal mudança que ele faz, e aí é parte do evangelho, não depende somente da ação daquele que foi alcançado pelo evangelho, mas essa é uma ação exclusiva do evangelho, que é ressuscitar aquela pessoa que estava morta, né? E quando nós falamos de ressurreição de mortos aqui, Paulo está falando no sentido espiritual, e a gente vai olhar da morte física e espiritual, que a gente vai falar sobre esse assunto também. Parece que a gente separa essas duas coisas, né? Que para uma ressurreição espiritual, né, irmão Daniel? Para uma ressurreição espiritual é necessário uma proporção de força, nós falando de magnitude e força, né? Mas para uma ressurreição física, outra. Só que quando a gente vai ler aqui, Paulo deixa bem claro que a mesma proporção de força, de poder, para ressuscitar Lázaro, que Jesus usou para ressuscitar Lázaro, ela é comparada ao que o Evangelho faz conosco, né? Portanto, irmãos, esse é o tema que nós vamos desenvolver aqui e na companhia do nosso irmão Daniel, do nosso irmão Renato, do nosso irmão Renato lá do Cidade de São Jorge 1, tá? Da Cidade de São Jorge 1, e nós vamos falar sobre esse assunto. Irmão Daniel, fica à vontade de fazer. Mais uma vez, irmão Renato, fica à vontade para fazer sua apresentação, irmão Renato. E discorremos sobre o assunto que nós vamos tratar agora aqui. A paz do Senhor a todos, aos professores, às irmãs e aos irmãos. É um prazer estar aqui novamente pela segunda vez gravando aula aqui com o irmão Elias, ali do Parque São Vicente. Isso é honrável para nós, para mim. E para estar aqui comentando essa lição 3 desse trimestre, o quarto trimestre, né? o último trimestre desse ano, uma lição muito rica que comenta sobre o livro de Efésios. O comentarista, nosso irmão, trouxe aqui o título Vivificados por Cristo. Vivificados por Cristo. A gente vê aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo vai trazer na prática como a salvação acontece. E a primeira coisa que ele vai falar no capítulo 2 é sobre o problema do pecado. E que o pecado causa em nós. Qual é o problema do pecado? A seriedade do pecado, qual é a consequência do pecado em nossas vidas? Ele começa o texto dizendo, uma frase bem, é impactante. Vocês estavam mortos. Ele vai ser muito categórico em dizer que o pecado mata, e mata não só no sentido físico, mas principalmente no sentido espiritual. O morto é aquele que não tem reações, e quando ele diz que vocês estavam mortos em pecado, é que nós não tínhamos condições de responder a Deus, ou se comunicar com Deus, né? Ou de amar a Deus. Não havia nada que pudéssemos fazer por causa dos nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer, inclusive, em outros trechos das Escrituras, como por exemplo lá em Romanos, que todos nós pecamos, que todos nós afastamos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. Mas o que a Bíblia diz quando ela foca no pecado? O que é pecado? A primeira coisa que vem em nossas cabeças ou nossa mente quando falamos de pecado são as ações pecaminosas do dia a dia, como orgulho, raiva, inveja, ódio, assassinato, traição, etc. Essas coisas todas que realmente são consequências do pecado e são ações pecaminosas, realmente são ações pecaminosas, consequências do pecado, mas quando a Escritura nos fala sobre pecado, ela não está querendo dizer exatamente só sobre essas coisas. Só sobre essas coisas ou essas obras pecaminosas. Mas o pecado possui uma raiz, possui uma origem. E a origem é lá atrás, na queda do homem. Quando o homem caiu, desobedeceu a Deus e ficou a marca do pecado. Então aqui Paulo está dizendo aqui nesse texto que existe dois segmentos. Separei aqui dois segmentos desse texto aqui de Efésios 2, do capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Dois segmentos distintos da sociedade. O primeiro segmento são aqueles que são as pessoas que andam segundo o curso deste mundo, que andam segundo as potestades que operam nos filhos da desobediência, ou seja,
são o segmento da desobediência, o segmento total do pecado. E o segundo segmento é aqueles que estão em Cristo, acostumados ou têm direitos adquiridos, que se converteram, teve o nascimento em Cristo totalmente, que foram transformados, que entregaram sua vida a Cristo, que teve totalmente sua vida mudada a partir do novo nascimento, a partir da aceitação a Cristo, ou seja, a partir do momento que ele se propôs a obedecer, a seguir os trâmites do evangelho genuíno, ou seja, a ser um cristão verdadeiro. Porque hoje, irmãos, o que mais tem, a palavra cristão entrou está como, digamos assim, como uma moda, né, irmão Elias? Virou uma moda, mas cristão, eu costumo falar na congregação, às vezes quando eu estou conversando com alguns irmãos, cristão não é só o nome, cristão é seguidor de Cristo, cristão é aquele que se ponha no lugar do outro, cristão é aquele que sente misericórdia, por isso que a própria Bíblia diz, Lamentações de Jeremias, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é o que o texto vai dizer muito disso. Está rico em dizer isso. Misericórdia, as misericórdias do Senhor. Então, quando se fala do cristão, cristão tem misericórdia do outro. Cristão perdoa de coração. É isso. Então, Paulo descreve praticamente aqui nesse texto aqui, a nossa situação, a minha situação. Quando ele fala aqui no versículo 3, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, isso aqui ele está falando do cristão verdadeiro, genuíno. Ou seja, a pessoa transformada que teve um novo nascimento. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso é interessante, pela graça sois salvos. Sabemos que fomos salvos somente pela graça. Somente pela graça. E essa uma das coisas, irmão Elias, que eu achei interessante também dessa carta, é considerado por alguns teólogos como a carta entre as cartas de Paulo, a carta rainha, né? Carta rainha, muitos falam isso. E até pelo João Calvino, a principal carta defendida por Calvino. Nós sabemos também que porque tem vários trechos, principalmente aqui, né, no capítulo 2, que ele vai basear sua doutrina, né, que todos sabem, de uma vez salvo para da sempre, que não é bem a doutrina da predestinação, né, que nós assembleianos discordamos com isso, e por causa que ele se baseia nessas coisas, que o Senhor nos vivificou, escolhido, e por aí se vai, né, e aí o irmão vai comentar um pouco, eu comento a outra parte. Eu acho interessante na sistemática do Franklin Ferreira, né, uma sistemática que eu gosto particularmente, o Franklin Ferreira ele diz o seguinte, né, que ele vai tratar da morte física, que está lá em Eclesiastes 12, né, Eclesiastes 12, 7, ele fala de 3 tipos de morte, só que 4 tipos de rupturas, né. Ele vai falar da morte espiritual, Romanos 6 e o Romanos 5, vai falar sobre a morte espiritual, e por fim Mateus 25, que vai falar da morte eterna, né? Ou seja, 3 tipos de morte. E ele agrupa essas divisões de rupturas, ele diz que a primeira divisão que aconteceu, a primeira ruptura, ela é espiritual. Ela ocorreu entre o homem e o Criador, conforme Gênesis capítulo 3, do 8 ao 11, está lá, né? A segunda divisão é a divisão psicossomática, tá? Portanto, ocorrida no próprio homem, ela ocorre no próprio homem, que se manifesta na ambiguidade, na esquizofrenia, ele até usa o termo esquizofrenia humana, né? A esquizofrenia humana. A terceira é a divisão sociológica, ou seja, nas interações sociais, o homem com a sociedade, e aí a gente pode olhar já nessas questões aí, nós vamos fazer um apanhado aqui, né? E a quarta é a divisão antropológica,
onde o homem entra em conflito com a criação. E a quinta divisão, que é a ecológica, que ele coloca aqui, né? Que com o pecado se manifesta a própria criação, ou seja, maldita é a terra, Deus vai amaldiçoar a terra, ou seja, tem algumas rupturas. Portanto, na primeira divisão aqui, que é espiritual, a gente vai ver na própria manifestação entre Deus, que a palavra de Deus fala que no virar do dia, né? E aí é relativa ao entendimento sobre esse assunto, mas que na virada do dia Deus vinha para falar com Adão, né? Portanto, Adão estava ali receptível a ouvir a Deus. No entanto, após cometer o pecado, a primeira reação dele é o quê? Fugir da presença de Deus. Então, há uma ruptura espiritual ali. Na segunda, que ele fala que é a psicossomática, ocorrida no próprio homem, é essa daqui que creio eu que é uma das mais complicadas que tem, tá? Porque ela separa o homem do próprio homem. Do próprio seu homem não sabe qual é o seu papel mais. Ele não entende quem é ele na sociedade. Ele como indivíduo, fazendo, como colocar aqui, como parte do cosmo, quem é ele nesse cosmo tão vasto? Quem é o homem? Qual é o papel dele, né? Então, psicossomático. E a terceira divisão, ele vai falar que é sociológica, o ser humano em conflito consigo mesmo, né? Ou seja, socialmente. Então, a gente vai ver ali já de início a questão de quando Deus pergunta o que ele fez, né? Então, a reação entre ele e Eva, entre Eva e ele, então tem uma reação ali sociológica, o meio social se perde, né? Já está abalado. E na quarta divisão, que é a antropológica, que é o pecado manifestado na própria criação, né? E os conflitos, e a quinta, que é interessante porque Deus vai amaldiçoar a terra também. Então há uma divisão, uma ruptura ecológica. Então o pecado ele separa o homem como eu gosto de dizer, do seu eixo gravitacional. Então o pecado ele separa o homem de Deus, ele separa o homem de si próprio, né? E aí a gente vê as confusões, homem, ser humano querendo ser, entendeu? Deus, querendo ser outra coisa, e há também a ruptura social. Então, como eu falo, o pecado é mais ou menos a direção da cruz, né? Ele perdeu a conexão na vertical e perdeu a conexão na horizontal. E se rompeu. E no meio dessa conexão horizontal e vertical, quem que está no meio? É o próprio homem. E se ele está em confusão consigo próprio, ele não sabe quem é ele nesse vasto cosmo, qual é o papel dele? Como que ele pode ter uma relação social, tanto como ele pode ter uma relação tanto num sentido vertical como horizontal? Se uma vez que ele é o centro ali, que o centro está abalado. Portanto, irmãos, o que o irmão Franklin, que o professor Franklin, né, o escritor da sistemática, desse livro excelente de sistemática, ele vai falar sobre essas rupturas. E quando nós vamos olhar, nós vamos ver que houve essa ruptura, tanto num sentido vertical, nas relações vertical como horizontal. E no centro de tudo isso está o homem. Porque se nós formos olhar, na verdade, né, o que aconteceu? O segundo ponto que é interessante que o Franklin Ferreira fala, que é sobre a segunda divisão, que é a psicossomática, ele fala que ocorre no próprio homem e que se manifesta na ambiguidade, esquizofrenia e na necessidade egoísta de significado e de amor. Acho que o ponto central desse raciocínio do Franklin é essa palavra aqui, egoísmo, né? O homem agora, ele é egocêntrico. E essa era realmente a proposta de Satanás, ali na personificação da serpente, no Jardim do Éden, que quando eles faz a proposta para o homem e para a mulher, né, faz a proposta para eles, de que eles se tornariam igual a Deus, ou seja, haveria uma igualdade entre o homem e Deus. E isso, de uma certa forma, como que foi engodado no sentimento da mulher e do homem posteriormente e tudo mais, né? É uma outra questão, mas o fato é que houve uma busca egoísta. Era o homem querendo satisfazer seu próprio desejo. E a partir desse momento, isso aqui acompanha o homem desde a queda até os tempos de hoje e até os fins dos tempos vai acompanhar, que é o egoísmo. O mundo precisa girar em torno de mim. Isso aqui que é complicado, porque todos os nossos problemas, sem exceção, ele está pautado em cima do egoísmo. O mundo precisa girar em torno de mim. E isso é que é complicado, né, irmão Renato? Muito complicado. É por isso que o comentarista, o escritor aqui da lição,
ele dá um nome aqui no primeiro título aqui, né? Nascemos mortos, todos nós nascemos mortos. Ou seja, o que um morto pode fazer? O morto não fala, o morto não ouve, o morto não reage a nada, mas Deus que nos deu vida, vida espiritual. E muitas das vezes, irmão, Elias, é bem bom lembrar também, que às vezes muitas pessoas estavam mortos espirituais e às vezes até mortos físicos, porque o pecado traz marcas na alma e muitas das vezes traz marcas no corpo também. Eu conheço pessoa que a situação dele era tão degradante, né? Era tão degradante por marcas que ele teve daquela vida pecaminosa, vida errante, uma vida toda desregrada, que o peso dele era lá embaixo, ou seja, ele estava parecendo um esqueleto, radicalmente falando. Mas por causa de quê? De doença? Sim, mas de marcas de pecado. Quando eu digo marcas de pecado, o que eu quero dizer com isso também? Drogas, álcool, bebedeira, prostituição, é isso que o pecado traz no homem. O pecado não traz nada que é bom. Satanás não tem nada de bom para oferecer para a humanidade. Ele oferece o pecado. Então é isso. Cristo nos vivificou. E uma das frases interessantes que o comentarista põe aqui, ele escreve: quando olhamos para um bebê recém-nascido, sentimos uma satisfação muito grande, um prazer em segurá-lo. Não conseguimos enxergar culpa olhando para aquele rostinho inocente. É muito lindo. Uma criança é muito lindo, né? Você olha a pureza da criança, só que, e de fato não há, pois ele nasce sem pecado. Porém, em sua genética espiritual, ele carrega uma natureza pecaminosa. Não há como evitar essa herança. Ou seja, ele não tem pecado, só que ele tem a sua genética espiritual do pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, nascemos com a marca do pecado. Só que, uma coisa que eu também tenho o costume de falar, que o Senhor não tem neto, o Senhor tem filhos, neto não. Por isso que todo homem, seja aquele filho de um crente, filho de uma pessoa convertida, o Senhor tem promessas na vida de muitos filhos de cristãos, sim, mas tem que passar pelo processo. Qual o processo? Aceitar o Senhor, ser batizado nas águas e por aí se vai. Um processo todo que um cristão verdadeiro passa na sua caminhada, no seu início de caminhada. E outra coisa que o comentarista também põe aqui, que é muito interessante, que eu achei também desse tópico 1, muitos tentam utilizar medicamentos ou tratamentos para curar ou pelo menos aplacar os efeitos do mal, ou seja, de doenças. Só que para o pecado não tem remédio que dê jeito, a não ser o homem se arrepender, se entregar e nascer de novo. Nascer de novo. Existe tratamento para todos os tipos de doenças. Basicamente, está difícil, mas até o câncer, controlar dependendo do câncer, tem um certo tratamento. Mas para o pecado, só transformação. Só transformação do homem, no sentido espiritual falando, o seu nascimento novamente, nascer de novo, entregar a Cristo, se propor a obedecer a Cristo, abrir mão da sua vida regressa, da sua vida desregrada e se entregar a Cristo. Esse é o tratamento para o pecado. Sabemos sim, irmão Elias, que todos nós somos pecadores. É bom lembrar que nós, cristãos, também somos pecadores, mas a diferença é grande. Quando você é pecador, mas a pessoa vive no pecado. E aqui o que Paulo põe nesse texto eu citei no início, das duas situações, das pessoas que foi transformada e as pessoas que estão no pecado, estão mortos no pecado, e as pessoas que foram vivificados por Cristo. O pecado pode ser um acidente de percurso para o cristão, mas nunca pode ser e jamais
uma prática contínua. Jamais. Prática contínua, não. Isso não faz parte da vida do cristão. Então é isso. O mundo não tem nada de bom para oferecer, a não ser o pecado. O mundo, quando eu falo o mundo, no sentido espiritual, não cósmico. O mundo não tem nada de bom para oferecer. O pecado, já foi falado pelo irmão Elias, eu reforço, o pecado distancia o homem de Deus, o pecado deixou lá, quando Adão e Eva, na desobediência, distanciou o homem de Deus. Só que quando vem o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele se oferece a sua própria vida para se entregar em morte de cruz e para nos redimir de todo pecado e de todo mal. Só basta ao homem crer e obedecer. Crer e obedecer. E a gente, vamos caminhando aqui, né, para o segundo tópico, né, que o assunto aqui é andando segundo o curso deste mundo. Éramos vivos fisicamente, né? Éramos vivos fisicamente, mas estávamos mortos espiritualmente, totalmente mortos. Não tínhamos contato com Deus, não tínhamos contato, não tínhamos condições nenhuma de ser salvo. Mas a misericórdia do Senhor foi grande. A misericórdia do Senhor foi grande, de Deus foi grande, que através da morte do seu filho, ele deu seu filho, seu único filho, em morte de cruz, e nos redimiu do pecado. O pecado já não é mais, já não faz parte da vida, digamos assim, de uma vida direta do cristão. O pecado é uma parte da virada. Torna a dizer, todos somos pecadores, mas não vivemos em prática de pecado. Exatamente, irmão Renato. E o interessante aqui é nós falarmos sobre essa questão, porque Paulo, já no tópico 1 aqui, para nós finalizarmos, que ele fala que nós nascemos mortos, e por quê que o ser humano nasce morto? Ele fala porque nasce em delitos e pecados, né? Sim. Decorrente do pecado, o homem nasce morto. E a questão do pecado, isso aqui é uma espécie de novidade para os Efésios, né? O pecado era uma espécie de novidade, a consciência de pecado, né? Se nós formos analisar. Até mesmo, para falar a verdade, o povo judeu, eles tratam o pecado diferente da forma que nós tratamos, né? Sim. Que para nós, o pecado ele é algo que condena o homem ao inferno, né? E os judeus, eles não têm essa noção de inferno. Sim, não né? tem mesmo. Uma vez que a noção de inferno ela é mais revelada lá aqui no Novo Testamento. Isso. No Antigo Testamento Lá na Torá. ainda estava em desenvolvimento, né? Da questão da progressividade que a gente fala da revelação de Deus para o homem, ele ainda não tinha sido bem desenvolvido. E até hoje, no meio dos judeus, eles têm uma visão diferente de salvação, né? Que para eles todo mundo vai ser salvo, né? E isso é até universalismo, né? Uma espécie de universalismo, porque para eles o povo judeu é aqueles que vão herdar, né, o reino junto com Deus, vai ser salvo, e o restante, o que faz com as pessoas que não se converteram ao judaísmo, não nasceu judeu, como que faz com essas pessoas? Aí eles criam para explicar isso, uma vez que eles não aceitaram a Jesus, e como não aceitaram a Jesus, o Novo Testamento não faz parte, né, da vida deles, não faz parte da literatura deles. Então o que eles, para tentar explicar isso? Eles falam, olha, vai ficar numa espécie de purificação, num lugar se purificando e, de acordo com essa purificação, ele acessa o espaço de salvação. Mas não haverá, por exemplo, a palavra de Deus fala de uma condenação eterna, eles falam que não há uma condenação eterna, né? Que o conceito de eternidade que nós cristãos temos é distorcido do que a Torá ensina e que não há uma condenação eterna, que todos serão salvos. E acho que foi isso que até acabou influenciando um pouco o catolicismo, né? De criar... Sim. O catolicismo só deu um nome para o lugar, né? Purgatório. O judeu criou e o católico deu um nome, batizou. O judeu, vamos colocar ele, projetou no mundo e o católico foi lá e batizou e falou, então, vai se chamar purgatório. Porque é a mesma coisa. Então, quando a gente vai falar aqui, essa questão do pecado, Paulo vai falar do pecado para os Efésios, era novidade, né? A gente precisa entender também que era novidade. Como assim, pecado? O homem está separado de Deus, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e tal. Ele fala, tá, ok, pecado, ok, pecamos. Legal. Tá, mas
que faz na minha vida? Qual o peso disso aí? Então, Paulo vai mostrar que isso separa nós de Deus e, ao longo da carta aos Efésios, aquela lei já começou lá no capítulo 1, né? No início do capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, ele já começou a tocar nesse assunto e ele vai progredir ao longo da carta, mas ele fala que o único meio de acessar a vida eterna, ou seja, de uma vida verdadeiramente, no propósito da criação, será o quê? A partir do momento que o cristão aceita Jesus Cristo. Então, o evangelho, nesse sentido aqui, que, aliás, o evangelho é boas novas, né? Literalmente era uma boa nova chegando para aquele povo, né? Porque primeiro ele diz a realidade deles, como eles estão, que é o que nós estamos tratando na aula de hoje, e na próxima aula vai tratar da realidade após receber o evangelho, né? Mas ele vai expor por que eles precisam receber o evangelho, né? Já preparando o terreno para a próxima aula, nós estamos falando por que o homem precisa do evangelho. Ele vai falar, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecado. E aí ele vai explicando ao longo da carta quais as consequências do pecado, igual o irmão bem colocou aí, alguns pontos, o que o pecado fez conosco na sistemática que foi citado aqui também do Franklin Ferreira, que ele faz essa distinção aqui das 5 rupturas, né? E ele fala, olha, a forma por qual o homem consegue voltar ao propósito de Deus é através de Jesus Cristo. E, aliás, esse não era um papel dentro do judaísmo. Jesus não tinha esse papel dentro do judaísmo, né? O papel era do Messias, que conquistaria uma nova era, que inseriria o povo judeu naquele contexto, mas salvação, isso é o que nos difere, professor e irmãos, o que nos difere do judaísmo, por exemplo, é a necessidade de salvação. Ele fala, não, mas na revelação de Deus, na Torá, esse não é papel do Messias, o Messias não vem salvar ninguém, ele vem liderar uma nova era. Mas o papel de salvação é exclusivamente de Deus e todos aqueles que, né, entrar dentro da Torá, conforme a Torá ensina, fazer parte da família judaica, vamos colocar assim nesse contexto, ele automaticamente já passa a fazer parte do povo de Deus, né? Então, o contexto aqui, 2 coisas que é novidade. Primeiro, pecado. O povo judeu não tinha essa visão de pecado. E uma visão bem desenvolvida sobre o pecado. O gentio, muito menos, tá? Muito menos. E a necessidade de salvação. Então, para falar da necessidade de salvação, eu preciso te explicar qual é a sua realidade. Falou, a sua realidade é essa. Porque se não falar de salvação para essas pessoas, vai falar, me salvar do quê, né? E aí, quando ele fala que estavam mortos em delitos e pecado, e como já foi dito aqui, é o segundo tópico, que ele fala que estavam segundo o curso deste mundo, tá? Andando segundo o curso deste mundo. Como que fica essa questão aí, ô irmão Renato? Andando segundo o curso deste mundo, né? Segundo o curso deste mundo. Ou seja, tudo que o mundo oferece, eu já citei no tópico anterior, tudo que o mundo, quando eu falo mundo, mais uma vez repetindo, é mundo no sentido espiritual. O mundo só oferece o que é ruim. O que é ruim. O que é pecado, é satisfação da carne, prazeres carnais, coisas ligadas às trevas. Então é isso que Paulo falava, andando segundo o curso desse mundo. E é bem lembrado que o irmão comentou também, que os Efésios, nessa época, o irmão Elias, quando Paulo descreveu essa carta à igreja de Éfeso, era normal, para muitos ali era normal. Então, ratificando o que o irmão falou, né, era normal e para muitos ali eles não conheciam o que era pecado, não conhecia. E Paulo vai elencar uma série de coisas que para a pessoa que segue a Cristo não tem nada a ver com a vida, não tem nada a ver com a vida de um cristão. Então, quando eles se assustaram, foi impacto, né, a carta de Efésios para posso dizer assim, os crentes de Éfeso. Né? E alguns também que não eram, aqueles convertidos. Era normal, porque estava o mundo helenístico, estava em alta, os gregos, a influência grega no mundo era total, como a influência americana é hoje, os gregos, calculo que era muito mais. Então, pornografia, digamos, posso até falar de pedofilia, pedofilia, culto à carne, culto ao corpo, e várias outras coisas aqui que o tempo não permite falar isso.
E era normal para as pessoas. E Paulo vai aqui elencando o pecado, isso é pecado, começou a bater na tecla, pecado que distancia o homem de Deus, coisas que desvia a relação do homem com Deus. E Paulo vai elencando aqui várias coisas. Aqui, então estávamos todos condenados, o homem geral, todos condenados. É por isso que Romanos fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não sobrou um. O único que sobrou sem pecado foi Jesus Cristo. O resto, todo, digamos assim, no sentido quando ele passou aqui na terra como homem. Aqui no texto, o comentarista põe aqui uma das coisas que eu achei interessante também. No entanto, ele não possui apenas misericórdia. Paulo afirma no versículo 4 do capítulo 2 de Efésios que ele é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. Sabe o que é isso, irmão? Misericórdia é uma coisa, riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? Segundo o dicionário online da língua portuguesa, misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia. Perdão, dó, compaixão. Então, é muito mais que dó, essas coisas. A misericórdia vai além. Então, a misericórdia do Senhor, ele dá alguns exemplos aqui. A misericórdia do Senhor encontrou Jonas no ventre do grande peixe. Após ele se arrepender da sua desobediência e clamar ao Senhor, né? Deus teve misericórdia de Jonas, irmão. Desobediente, Deus mandou ele ir por um caminho, ele foi para o outro. E Deus foi tão misericordioso com ele que ainda deu uma chance para ele. E a misericórdia de Deus que aceita todos os que retornam para os seus braços. Todos. Amar uns aos outros e suportar uns aos outros, isso faz parte também da misericórdia. Isso faz parte da misericórdia. Quando eu falei que eu dei alguns exemplos do cristão, de um cristão de verdade, né? Essa é uma das coisas que hoje está pegando mais. Por que o mundo, a terra, os países estão em guerra e em conflito? Sociedade nossa também está em conflito. Essa polarização política também que estamos vivendo, isso é falta de suportar uns aos outros. Isso é falta de amor, isso é falta de misericórdia. Isso é falta de misericórdia. Então, quando a Bíblia fala suportar uns aos outros, sabemos que na igreja, dentro das igrejas, tem muitas pessoas que pensam diferente. E quando fala suportar os outros, faz parte da misericórdia. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, ele é riquíssimo em misericórdia. Ele teve tanta misericórdia da minha vida que hoje não era para mim estar aqui. Jamais. Era para mim estar morto no sentido espiritual e até no sentido físico. Mas a misericórdia do Senhor que me alcançou e te alcançou. Amém. E ele diz o seguinte aqui, né, na nossa leitura bíblica, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, que é o subtítulo aqui, né, no curso deste mundo, e aí é importante o professor explicar para os seus alunos a questão de mundo, né, porque é igual a questão de luz e trevas que Paulo faz, muitas das vezes, e aqui ele usa a expressão mundo, né? A expressão mundo é a mesma que João faz também. João vai falar sobre a questão do mundo, né? E aí, quando ele fala sobre segundo os cursos deste mundo, 1 João, por exemplo, tá? Capítulo 2, a partir do 15, ele diz assim até o 17, João vai dizer, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai fazer uma lista, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E ele fala, olha, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, João, aqui ele vai falar, e aqui é importante que João, qual é a visão de mundo aqui, né? Que João está falando. Primeiro ele fala, não ameis o mundo, e aí ele vai explicar o que é o mundo, esse amor ao mundo, porque lá no Evangelho ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho
né? E ele fala que Deus estava no mundo e o mundo estava em Deus, né? Então, qual é essa questão aí? Como assim? Lá primeiro ele fala que Deus amou o mundo. Aqui ele fala que eu não posso amar o mundo. Isso. Então, é interessante a gente explicar para o aluno a questão de mundos dentro da Bíblia. Qual é a visão quando João usa a palavra mundo, quando Paulo usa a palavra mundo, do que ele está falando, né? Porque João vai falar que o mundo é justamente isso, né? Os desejos dos olhos, soberba da vida, os desejos da carne. Ele fala, isso é fazer a vontade do mundo, né? Isso é o mundo, tá? E Paulo vai falar que esse mundo, ele é regido, por que João fala isso aqui, né? E logo depois ele entra onde? Na parte do anticristo, né? Paulo, quando ele fala sobre essa questão do curso desse mundo, depois ele vai falar sobre o quê? Segundo o príncipe da potestade dos ares, né? O príncipe da potestade do ar. Ou seja, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E quem são esses filhos da desobediência? Aqui a gente pode usar duas figuras, né? Tanto pode ser, e aí tem duas aplicações, os filhos da desobediência são os ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus, Sim. Como também a gente pode pegar essa aplicação para toda vez que há uma desobediência de hierarquias, né? Por exemplo, numa questão hierárquica, quando você desobedece uma ordem, quando filhos aqui, por exemplo, os filhos vão desobedecer o pai, o que ele está fazendo? A vontade do mundo, a vontade do ego dele, a vontade do mundo. Então, vê que desobediência é coisa do inimigo, né? É coisa do inimigo. E Paulo vai falar que esse mundo, ele segue o curso, ele não é aleatório, né? Os jovens estão tendo fé e ciência, então eles vão falar bastante sobre esse pontinho aqui, ó. Né? Eles vão falar um pouco sobre esse assunto aí. Então, o mundo, ele não é um acaso, não surgiu do acaso como a ciência defende. Paulo fala que não, que o mundo foi criado por Deus, deixa bem claro, já numa concepção que o mundo foi criado por Deus, e para os efésios era uma visão que encaixava bem, porque eles acreditavam na criação nos deuses, né, numa pluralidade ok, mas tinha um princípio criador, inclusive remete ao Logos, mas Paulo vai falar, não, olha, é o seguinte, ele apresentando o Deus único, ele vai falar, olha, mas assim, o sistema que rege o mundo, ele pertence a uma força poderosa. E ele vai chamar essa força de príncipe da potestade do ar. Né? Então, olha o poder que ele tem. Ele é o príncipe, ele não é qualquer pessoa. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele influencia todas as formas de desobediência, quer seja aos pais, aos pastores, aos líderes, desobediência, e principalmente a desobediência a Deus. Ele fala, quem está sempre por trás, que desobediência é o quê? Rebeldia. Pecado, rebeldia. Rebeldia. E rebeldia é o pecado, né? O pecado central. Então, a rebeldia. Ele fala, então, quem influencia nessas coisas é quem? Há um sistema espiritual por trás dessas coisas. E ele fala, e quem rege o mundo, a forma do mundo viver, quem dita as leis, as regras, é esse príncipe da potestade do ar, né? Então, isso aí é importante também nós falarmos, né, irmão Renato? Sim. E lembrando aqui, né, irmão Renato, que ele deixa bem claro, né? Que ele fala, olha, mas quando você for falar isso para as pessoas, e Paulo fez muito bem nessa carta, tem uma certa, que o irmão até falou da questão do amor, né, do amor ao próximo, eu falo, toma cuidado como que você vai falar também. Isso. Porque no versículo 3 ele chama essa atenção. Ele fala, porque todos nós um dia também fomos. Sim. Ele fala, poxa, você vai querer ser legalista agora? Né? Ele fala, um dia nós também fomos. Nós andávamos segundo esse curso do mundo. E eu gosto de Paulo, irmão Renato, porque Paulo, quando ele fala, ele faz as aplicações dele, e depois ele fala assim, né? Se é que você, né, quando ele está falando do evangelho lá para os Gálatas, né, se eles receberam o evangelho ou não, ele fala, se é que vocês o receberam, se é que vocês receberam o evangelho. Ele está falando, não é se foi pregado, ele fala, se é que vocês receberam. Tá a mesma coisa aqui, né? Se é que você realmente mudou, que você não faz mais parte desse sistema de mundo. Porque uma vez que você não faz mais parte, quem que te tirou de lá? Aí Paulo vai falar, aí vem a questão da conversão, né? Quando eu me converti, que é uma das coisas que a gente ouve, né? Que eu não gosto dessa expressão, mas o pior é que a gente procura uma outra e ele também não acha, né? Quando eu me converti, né? Mas quem nos converteu foi Deus. Paulo fala, então, houve um esforço incomensurável para te tirar de onde você estava. E qual é a proporção desse poder? Ele fala a mesma coisa de ressuscitar uma pessoa. Ele fala, sabe qual é a proporção, qual é o poder que é necessário para ressuscitar alguém?
Eu não faço nem ideia, né? Não tem como. Só Deus. Ele fala, então, Só Deus. é esse mesmo poder que te tirou da onde você estava e te colocou onde você está. Né? E isso que é interessante, né, irmão Renato? Só Deus. Então, eu torno a falar, bater na tecla aquilo que eu falei anteriormente, né? Ser cristão verdadeiro é estar morto para o mundo e para a carne. Não é fácil. Não é fácil. Uma das coisas que eu sempre peço a Deus, irmão Elias, todo dia, é que o Senhor mortifique a minha carne e que eu consiga vencer eu mesmo. Você conseguindo vencer você mesmo, abrir mão de você mesmo, quando eu falo de você mesmo, do seu eu, da sua soberba, daquilo que você acha que você é, mas não é. Se não for Deus na nossa vida, não somos nada. Então, estar vivo para Cristo para realizar as obras do Espírito, Espírito Santo, e ser luz no mundo. Ser salvo é ser transformado verdadeiramente e fazer jus, né, ao versículo 3 de Efésios. Versículo 3 de Efésios. Torno lá ler novamente o versículo 3. O que fala no versículo 3? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas fomos transformados. Eu termino aqui minha participação, professores e irmãs, fazendo uma pergunta. Será que o meu testemunho, o seu testemunho de vida, está salvando vidas? Será, irmão Elias, que o nosso testemunho de vida está salvando vidas, está ajudando? Porque vemos que muitas pessoas hoje falam. Eu trabalhei com pessoas que pregavam que era uma maravilha, falava às vezes do amor de Cristo para uma pessoa e outra, só que seu testemunho dentro da empresa era totalmente controverso. Aí uma pessoa, certo dia um colega chegou em mim e falou, para ser um crente ou ser um cristão igual aquele fulano ali, jamais. Eu falei, mas por quê? Nossa, porque, por exemplo, um exemplo, irmão, dos vários exemplos ruins, de 100 palavras, era o crente Dercy Gonçalves, de 100 palavras que ele falava, 99 eram palavrões. Mau exemplo. Então, eu faço essa pergunta que serve para mim também. Será que o meu testemunho de vida está salvando vidas? Falar do amor de Cristo é bom, mas o seu testemunho, nosso testemunho de vida, testemunhar que realmente fomos vivificados e mortos para o mundo e vivos para Deus, isso é a vida de uma pessoa que realmente está morto para o mundo, sentido espiritual, morto para o mundo e vivo para Deus. Exato. Ou seja, como o irmão colocou no último tópico aqui, o terceiro, né? Que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, tá? E é interessante que esses alcançados pela misericórdia de Deus, ele aqui na nossa leitura oficial, ele finaliza, né, falando sobre essa questão aí, que estamos nós mortos em ofensas, ele nos vivificou junto com Cristo, tá? Junto com Cristo, e pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, uma vez que ele nos ressuscitou, através da sua graça, da sua misericórdia, nós precisamos entender qual é o nosso chamado agora. Quem somos nós, né, nesse plano de redenção. Lá no início nós falamos que o pecado, ele bagunçou, vamos colocar assim, bagunçou com o ser humano, né? Ele não sabe mais quem é o próximo, quem é ele e quem é Deus. Ele entrou num estado aqui que o Franklin Ferreira chama de esquizofrenia, né? Um estado de esquizofrenia. Então, uma vez liberto, nós somos novas criaturas. E aí o irmão vai chamar atenção nessa questão aí, que ele vai falar, não se esqueça, tá? Né? O irmão bem colocou aqui, e a leitura oficial também faz de nós fazermos a reflexão, não se esqueça que você foi alcançado pela misericórdia de Deus. E, portanto, você não era diferente dessas pessoas. Não. Então é um chamado aqui, o tópico 3 calha bem, né, no finalzinho, para a misericórdia com o mundo ao nosso redor, né? Nós estamos tendo misericórdia do mundo ao nosso redor.
se nós sabemos o valor que tem esse evangelho, o peso que foi para Deus, o poder que Deus usou para nos tirarmos do mundo e nos resgatarmos e colocar, como a leitura oficial diz, que nos colocou ali junto com Cristo, né? Nos vivificou junto com Cristo e diz que nos colocaram juntamente com ele, assentar nos lugares celestiais, né? Em posição favorável a Deus, portanto, né? Em posição favorável a Deus. Aí a pergunta, né, que e a misericórdia, nós estamos tendo essa mesma misericórdia que Deus teve conosco, né? E isso que é um problema, que hoje em dia a gente vê muito crente que não tem misericórdia do outro, em vários sentidos. Ele não tem misericórdia de levar o evangelho, ele não tem misericórdia quando o outro está em pecado, e isso é uma coisa muito grave dentro das igrejas, principalmente como que nós tratamos, que uma coisa é certa, o nosso pecado é nosso, né? Ninguém tem nada a ver. Mas como que nós, que é assim, né? O egoísmo é assim, mas como que nós tratamos o pecado do próximo? A gente trata da mesma forma que trata o nosso pecado, né? Se eu peco, eu falo misericórdia, Deus, eu apelo para Deus. A pergunta é, nós estamos apelando a Deus para misericórdia também do pecado do próximo, né? Então, finaliza bem esse tópico aqui, irmãos, falando sobre alcançado pela misericórdia e é claro que o professor vai explorar bastante esse assunto o que significado de misericórdia e dentro nas suas etimologias na língua portuguesa e tudo mais, o que quer dizer a palavra misericórdia, né? Mas o fato é que ela remete a compaixão, né? Misericórdia é compaixão. E nós, bem colocado por irmão aí na sua finalização, nós estamos tendo compaixão do nosso próximo, que a palavra de Deus diz o quê? Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e... ao teu próximo como a ti mesmo. E ao próximo como a ti mesmo. Amar. Essa é a missão do crente. Essa é a missão. Uma vez resgatado amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós pegarmos todas as cartas de Paulo e aqui falando de Efésio, qual é o sentido nessa daqui? Ele quer falar de amar a Deus sobre todas as coisas. Por que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas? E, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção para o nosso estado anterior e atual também. Não vamos negar o atual. Ele fala seu estado anterior, faça uma análise do seu estado atual e não seja indiferente com o seu próximo. Porque ele também pode estar na mesma situação que você. Certo? Só dá para finalizar, só mais uma palavrinha, que eu costumo também falar, dou um exemplo do carro. O carro tem um retrovisor para você olhar totalmente à frente. O para-brisa, aliás, falei errado. Para-brisa para você olhar à frente. E o retrovisor são dois, pequenos, para você olhar atrás. Para o quê? Você refletir, toma cuidado com aquilo que vem atrás. Ou seja, isso serve para a nossa vida, irmão Elias. Olhar para frente, sempre para Cristo, caminhar para frente, mas de vez em quando dá uma olhadinha. Quem que era você? Quem era eu? Onde que era para mim estar? Então, por isso que a lição fala disso, misericórdia. Exatamente. Misericórdia. Então, uma das coisas, irmãos, professores, eu levo para a minha vida, inclusive de uns anos para cá, e acho que todos deveriam levar, que o cristão tem que ser grato ao Senhor todos os dias. Se possível, todos os momentos. Se possível, todos os momentos. Ser grato a Deus. Grato. Gratidão. Leva essa palavra, irmãos. Gratidão. Porque a ingratidão foi uma das causas do sofrimento do povo de Israel. Exato. Ingratidão. Exato. Então, ser grato a Deus por quem você é, por o que você é, onde você está hoje, ser grato a Deus por Deus ser Deus na sua vida. Isso é uma das coisas mais interessantes, ser grato a Deus pelo Senhor ser Deus na sua vida. Exatamente. Portanto, essas são as reflexões, irmãos. E lembrando que, creio eu, que foi passado o propósito da lição aqui, porque o irmão ele finaliza falando justamente sobre isso, a questão da misericórdia. Então, a lição 2 tem como propósito aqui falarmos sobre nossa realidade anterior, a realidade posterior, que é a realidade atual, e amarmos os nossos irmãos, assim como Deus nos exige que amemos, né? Ou seja, demonstrarmos amor a eles através da misericórdia. Certo? Espero que tenhamos ajudado aí, contribuído com a aula do irmão aí, e que Deus abençoe e nos vemos na próxima aula.